Ohayou otakus e otamis, beleza? Aqui quem fala é o Legashi-san. E bom galera, hoje eu vim trazer o terceiro vídeo. Na verdade é segundo, né? Porque o vídeo anterior foi de otaku e o outro foi de teoria e de review mesmo. Esse vai ser o segundo, porém na cronologia do canal é o terceiro. E bom, bem-vindo à 10ª rainha. Fiquem com a intro. She says that she loves me, she just wants to fuck me. Got me feeling something, got me feeling nothing. Alcoholic junkie, says she thinks I'm funny. Think I might get lucky, spending too much money. She says she wants my necklace, put her on the guest list. Hope I don't regret this, hope I don't regret this. Bom galera, hoje eu vim falar sobre Enen no Shobotai, ou Fire Force. Um anime, eu acho que foi do ano passado. Ele ganhou muita visibilidade. Ele também foi muito reconhecido ano passado. Ele é de gênero ação, fantasia científica, comédia e drama. Um pouquinho de drama pela história do protagonista. O anime em si tem 24 episódios, com episódios variando de 23 minutos a 24, 22. Tem alguns episódios que, tipo assim, a abertura, ou sabe aqueles episódios que quando acaba o encerramento tem tipo uma pequena cena que leva pro próximo episódio, ou ele também explica mais alguma coisa desse episódio que tá acabando? Pronto, alguns episódios são assim, ou eles colocam no começo uma explicaçãozinha do mundo e eles contam uma história com o começo, pelo menos na segunda parte do anime, a cada começo da tipo a abertura do anime muda e a pessoa que conta a história do anime, ela meio que acrescenta mais fatos a ela. O anime tem 23 volumes, ele é escrito pelo Atsushi Okubo. Ele, sim, você conhece esse nome, ele trabalhou no Soul Eater, é um anime bem antigo que eu acho que poucas pessoas conhecem. A editora é a do Japão, é a Kodansha, ou Kodansha. Aqui no Brasil é a Panini Comics. A Panini, eu acho ela uma empresa bem esperta, porque ela aposta em vamos dizer assim, não é títulos menores, mas títulos com pouca visibilidade, e esses títulos se destacam muito. Não só Fire Force, porém Dr. Stone também, ele ganhou muita importância nesse cenário, junto com o Tower of God, que tá aí acho que 6 ou 8 episódios, estão ganhando muita evolução, o gráfico tá ficando lindo, assim como a história, e tem muitas pessoas apostando mais nesse mercado de animes. A data de início do anime foi o dia 23 de setembro de 2015, o mangá começou a ser produzido nessa época. Ele começou a ser exibido dia 5 de julho de 2019, na metade do ano passado. Eu cheguei a assistir quando estava lançando, eu cheguei a acompanhar semanalmente os episódios, e depois que saiu eu procurei alguma versão em HD e assisti de novo. E para gravar esse vídeo eu assisti pela terceira vez. Sim, o anime é bom. Não é um anime enjoante, não é um anime massivo, até porque o anime, eu acho que depois da primeira vez que você assistir ele, você perde a graça, porém os mistérios que acontecem no anime você já sabe a solução. Porém, eu assisti o anime pelos personagens, que mesmo que eu assista 2 vezes, eu sempre tenho uma carisma por eles, e pelas lutas. Eu acho que uma das melhores lutas do anime que ele já teve foi a do Shinra, que é o protagonista, com o seu irmão, que é spoiler, que é o Sho. Ela acontece no final da segunda temporada, que eu divido o anime em 2 partes. Antes Vulcan e depois Vulcan. Devo explicar o porquê Vulcan. Tá, o que o anime é? Qual é a história do anime? O anime conta basicamente sobre a combustão humana. Aí você pode me perguntar: mas o que é uma combustão humana? Eu poderia chamar o Sakamoto, mas o Sakamoto disse que não quer participar do vídeo, porque ele não ganhou direitos autorais no último vídeo. Então eu vou explicar um pouco. Combustão espontânea, ou espontânea, CHE, em inglês Spontaneous Human Combustion, CHC, é um termo que engloba relatos de combustão de um corpo humano vivo ou recém-morto como uma fonte externa aparente de ignição. Nossa, agora eu mandei bem, até parece que eu tô lendo isso aí do Google. Vamos lá. O anime conta que o ano solar foi zerado. Então, a partir do primeiro acontecimento das combustões humana, o mundo entrou em tipo uma nova fase, os anos solares. Ninguém sabe ao certo como uma pessoa se torna um infernal, porque eu já digo que é um infernal. Ninguém sabe como acontece a combustão espontânea,
Muitas pessoas acreditam que o Deus Sol manda isso como uma forma de julgar as pessoas pelos seus pecados. Mas depois do anime, você vai ver que isso é causado por insetos das chamas, e eu não vou dar muitos detalhes, assista o anime. A primeira geração é conhecida pelos infernais, que são humanas, vítimas da combustão espontânea, que não tem raciocínio lógico. Eles simplesmente agem, tipo, eles são transformados e perdem o raciocínio e começam a tocar fogo sem ter raciocínio lógico. Alguns humanos ainda têm, mas são bem específicos e as suas emoções têm que transbordar meio que o que eles estão passando. Tipo, se alguém que teve a combustão humana ama muito a sua filha ou mãe, ele consegue se controlar para não ferir ele, mas isso é bem raro de acontecer. Você também pode se tornar um infernal usando um inseto da chama, que nem eu disse antes, mas por como conseguir esse inseto e por que você se transforma nele, você tem que ver o anime e ler o mangá. A segunda geração pode manipular o fogo e não criá-lo, dando vida a bolas de fogo, ou tipo assim, você dá vida para uma bola de fogo, ele fica tipo como seu servo, ou você pode também alterar a pólvora da bala. Como assim? A segunda geração ela é considerada como geração de balanceamento, porque você consegue controlar o fogo, você não consegue criar, mas basicamente você consegue tipo, acabar com o incêndio, você consegue aumentar as chamas. É uma geração bem poderosinha. A terceira geração, as infernais são a primeira, a terceira geração ela é capaz de criar fogo. Então a terceira geração ela cria o fogo e manipula ela livremente, só que não consegue dar vida. Mas você consegue, por exemplo, soltar fogo dos pés, criar uma lâmina de plasma, você consegue romper o espaço-tempo usando o seu fogo. É bem apelãozinho. Literalmente você consegue criar fogo do nada. Vamos lá, vamos falar um pouco sobre os personagens. Tá, começando pelo Shinra Kusakabe, o protagonista, conhecido como Akuma, ou Pegadas do Diabo. É um bobeiro da terceira geração, que ele controla seus fogos pelos pés. Ele é o protagonista e a vida dele segue onde basicamente ele quer vingança pelo demônio de fogo que matou a sua mãe e o seu irmão Sho quando ele era criança. Ele se torna um bombeiro, pois tem o sonho de se tornar um herói. O Shitaru Obi, que é o capitão do 8º corpo de bombeiro. Ele não tem poder, mas ele tem um excelente condicionamento físico. A Obi acredita que os infernais merecem um descanso digno. E ele tenta demonstrar para a família o sincero, tipo assim, os pêsames dele e a forma mais honrosa de se enterrar um infernal. Ele é o capitão do 8º corpo de bombeiro. O Shinra tem um melhor amigo chamado Arthur Boiler. Ele é um cavaleiro da terceira geração. Ele é um cavaleiro porque ele é muito fã das crônicas arturianas, que são as crônicas do rei Arthur. Ele tem uma espada de plasma, pois é a terceira geração, e ele acredita que aquilo ali se chama Excalibur. Ele é um protagonista bem divertido junto com o Shinra. Eles participam eles participam da maioria de todos os episódios de todos os animes, é bem raro você não ver um dos dois. Eles têm uma química bem interessante, funcionam como rivais, e eles lutam entre si, lutam contra as pessoas, e é bem legal você ver o contraste de herói com cavaleiros medievais em um mundo, eu não vou chamar de pós-apocalíptico, mas um mundo distorcido. Tem a irmã Iris. A Iris é sem poder. A irmã Iris é uma freira que ela é responsável para colocar os infernais para dormir. É tipo assim, as freiras são chamadas no local dos incêndios e elas trabalham dando oração para as famílias, dizendo que o infernal, quando morrer, vai retornar para a grande chama, que é o Deus Sol. Tem a Tamaki Kotatsu, que eu chamo ela de Kitsune de fogo, porque quando ela ativa o poder de terceira geração dela, ela, tipo assim, cria orelhinhas e caudas, de raposa mesmo. Ela vira uma raposa de fogo. Ela era do primeiro esquadrão, e depois de alguns acontecimentos, ela é transferida para o 8º esquadrão, que é o do Shinra, e começa a trabalhar com eles na tentativa de solucionar esse mistério da combustão humana. Tem a Maki Ozzy, conhecida como a Bruxa. Ela é de segunda geração, e dentro do grupo ela é conhecida como a mais forte. Ela tem uma síndrome de princesa, que ela acha que todo homem é um cavaleiro ou um príncipe, e ela é a princesa que eles têm que resgatar. Ela é bem legalzinha. O ponto fraco dela é só quando ela fica irritada. Quando ela fica irritada, ela acha que todo mundo tá zoando dela, e ela desce a porrada. Ela é tipo a Tsunade. Então ela é um personagem bem interessante também. Também eu tô esquecendo do Tenente. O Tenente Takehisa Hinawa é o melhor amigo do Aobi, que é o capitão do 8º. O Tenente, ele é de segunda geração e ele é o cara, tipo assim, mestre das armas. Qualquer arma que você der pra ele, ele vai saber utilizar. Ele manipula tão bem a sua força de segunda geração que ele consegue manipular a quantidade de pólvora
que ele coloca em cada bala. Então ele pode dar um tiro a queima-roupa de você e não te matar, ou ele pode literalmente estourar um cano de qualquer arma, aumentando massivamente o poder da pólvora e da explosão dele. Bom, no começo do vídeo eu disse que eu dividi o anime em duas fases, antes e depois do Vulcan. O Vulcan, Joseph, é um mecânico, construtor, inventor maluco apaixonado por caveiras. Ele não tem poder, mas o seu sonho é construir uma energia limpa que limpe aquele mundo de cinzas e fogo e volte a ter os animais, porque nesse mundo, tipo assim, os animais morreram. E o Vulcan, depois que ele entra, se começa, vamos dizer assim, a segunda fase do anime, pois ele começa a auxiliar os bombeiros da oitava com equipamentos tecnológicos. E depois, antes do Vulcan, entra também um cientista chamado Victor Leach. Eu chamo ele de cientista sorridente, porque ele é um químico, ele entra como químico do oitavo corpo de bombeiro. Ele trabalha junto com um vilão, que tem pouca participação na obra, o nome do vilão é Joker. Pra você entender a participação do Victor e Joker na obra, você tem que assistir. Mas o Victor eu não considero ele um vilão, porque ele ajuda o oitavo a combater outras pessoas. Eu acho que ele é aquele jogador neutro. Tipo assim, aonde tiver informações pra ele, ele tá participando, independente seja boas ou negativas. Se ele tiver curioso e ele quiser estudar um determinado assunto, como a combustão humana, ele vai se aliar a vilão ou a mocinho. Dentro do anime, vocês vão conhecer outras facções. As facções são os outros corpos de bombeiro, que vão do 8 a 1. São três, eu considero que são três que participam ativamente do corpo de bombeiro oitavo. A princesa Hibana, do 5º corpo de bombeiro da terceira geração, ela participa ativamente do oitavo, ajudando eles a relacionar os casos e resolver os casos. Ela é irmã e nasceu no mesmo convento que a irmã Iris. Tem o Shinmon Benimaru, do 7º corpo de bombeiro. Ele é especial porque ele consegue manipular as chamas da segunda geração e ele consegue gerar chama como terceira geração. Ele é o único bombeiro que consegue fazer isso, atual no anime. No anime não explica porquê, você tem que ler o mangá pra entender porque ele consegue fazer essas duas coisas. Depois do Shinmon Benimaru, você vai ter o primeiro esquadrão, o primeiro corpo de bombeiro, que é da igreja da Catedral do Sol. E desse eu acho que eu não vou contar quem é que participa, porque acontece um mistério dentre o primeiro capitão dos bombeiros, o primeiro esquadrão, e os seus 3 subordinados. Acontece um pequeno mistério e ao final desse mistério, um deles vai se aliar ao 8º corpo de bombeiro. Eu não posso falar quem é, porque vai estragar o anime. Bom, em resumo, essa foi minha review de Fire Force. Espero que tenham gostado, espero que tenha instigado vocês a assistir um anime, porque ele é muito interessante. Eu considero Fire Force tá nos meus top dos 5 animes favoritos. Ele é bem legal, tem boas lutas. O que é maçante no anime é o ecchi, porque eu acho que o ecchi do anime é exagerado. Porque a Tamaki, ela tem tipo uma doença, onde se ela ficar muito perto de um homem, ela meio que... Tipo assim, ela meio que perde roupa, os homens meio que, tipo, ela cai em cima de alguém, ela cai de cima com os opais na cara da pessoa. Isso é mais maçante no anime. Porém, são poucas partes que tem isso, é só mais em partes, tipo assim, quando tá parada. Fora isso, eu acho o anime muito legal, espero que vocês assistam, espero que tenham gostado do vídeo, espero que tenham entendido. O anime, eu gosto do anime porque ele foca nessa teoria da conspiração de combustão humana, que é um assunto bem legal de ser estudado. Bem, é isso, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Eu vou deixar agora vocês com... Eu ia deixar com o encerramento. Porém, eu acho que a abertura do anime consegue superar qualquer encerramento. A primeira, né? Espero que vocês tenham gostado e Latom! 歩き慣れてきた日々も問うた夢は安泰な話だが刺激不足上にダラダラ照らすは闇もらの歩き慣れていた道はどこだ時はたまにじゃったがぬくもりに包まれたら本能があったシルベの方へ思い出すは優しいメロディー家の笑いなどないなどよそれもまたいいなと笑ってみる輝けたいつかは光も絶え僕らは命の火が消えるその日まで歩いていて音が出るか
僕にとっての宝